O endividamento dos clubes brasileiros já atingiu a casa do bilhão. E esse estudo da Ernst Young nos demonstra que tanto as dívidas tributárias quanto os empréstimos apresentaram um crescimento constante nos últimos 5 anos, com um aumento de 791 milhões e mais de 1,2 bilhão, respectivamente, comparado ao valor de 2018. O Corinthians é o primeiro colocado nesse ranking de endividamento tributário, sendo que a sua dívida aqui já ultrapassou a casa dos 500 milhões de reais. E hoje tentaremos, de forma sucinta aqui, demonstrar 5 motivos que explicam o porquê os clubes estão tão endividados no Brasil, mesmo vivendo num cenário tão favorável enquanto associação civil sem fins lucrativos, porque os clubes já têm isenção do imposto de renda da pessoa jurídica, da CSLL, da COFINS, e o PIS é reduzido a 1% sobre a folha salarial. Então, como que chega a uma marca tão expressiva de endividamento tributário, mesmo nesse cenário de praticamente de um paraíso fiscal? Então é um cenário paradoxal, mas vamos listar aqui os 5 motivos que justificam este endividamento exacerbado. Primeiro motivo, a gente encontra a resposta lá na solução de consulta número 231 de 2018, junto à Receita Federal, que nos 25 anos que separam a Lei 9.532 de 97, que foi quando foi reconhecida efetivamente essa isenção desses tributos que eu citei há pouco, até hoje, por 12 anos os clubes foram privados desse benefício então da isenção. Isso porque, ora, os clubes, a lei dizia que os clubes deveriam se transformar em empresa, ora dizia que essa isenção não era aplicada aos clubes de futebol, e esse vai e vem legislativo acabou ocasionando essa dívida aí, talvez não na casa do bilhão, mas boa parte dessa dívida. Porque a gente não pode colocar a culpa aqui efetivamente na gestão do clube, porque a prioridade do clube é a performance dentro de campo. Você não tem como colocar uma pessoa ali diariamente para acompanhar as novidades legislativas no âmbito tributário. Nós temos mais de uma nova norma tributária por hora útil no Brasil. Então pensem, é impossível de acompanhar todo esse avanço, tá? Então a gente não pode culpar a gestão dos clubes num primeiro momento, mas é claro que hoje, né, a estrutura de um clube de futebol ela acaba sendo muito maior e que facilita então o rastreio dessa insegurança jurídica. Mas a culpa aqui eu coloco como sendo do próprio sistema tributário. O segundo motivo a gente encontra lá no artigo 22, parágrafo 6º da Lei 8.212 de 91, que determina ali a substituição tributária da contribuição patronal ao INSS. Então, os clubes devem recolher, enquanto substituto, essa contribuição, sob pena aqui de acumular mais uma dívida perante o fisco. O terceiro motivo que eu coloco aqui para vocês é quanto ao FGTS, porque aqui ele deve ser pago igual a uma empresa comum, calculado a partir de uma alíquota de 8% sobre a base de cálculo do tributo que corresponde ao salário de cada funcionário. Então, mais uma vez, se ele deixa de pagar aqui, acumula mais uma dívida. O quarto motivo aqui é que os clubes de futebol, os times, quando eles realizam uma prestação de serviço, eles devem recolher o ISS, o Imposto sobre Serviços, que vai para o caixa do município. Um exemplo aqui que podemos citar de uma prestação de serviço é quando ele organiza ali a emissão, vendas e distribuição dos ingressos de uma partida. Isso é sim considerado uma prestação de serviço, o que é questionável em alguns locais, mas hoje o pensamento ali mais aceita de que isso é uma prestação de serviço, que portanto deve ser recolhido o ISS sobre essa prestação dos serviços. E o quinto e último motivo que eu coloco aqui para vocês é a contribuição devida a terceiros, que as empresas que têm uma folha salarial superior a 20 salários mínimos estão contestando na justiça, inclusive os grandes clubes de futebol no Brasil, tá? A gente pôde observar uma movimentação muito grande nos últimos anos, impetrando mandado de segurança, buscando o reconhecimento de que, quando a folha salarial ultrapassa 20 salários mínimos, a alíquota de 5,8%, uma alíquota aproximada aqui, ela deve ficar estagnada ali na base de cálculo de 20 salários mínimos, ou seja, o clube que
paga 100 mil reais de salários por mês, que a gente sabe que nem é tão difícil chegar nesse ponto, né? Hoje um jogador ganha mais que isso, né? Então aquele clube que gasta 100 mil reais, ele não precisa recolher 5.800, por exemplo, a título da contribuição, ele teria que estacionar em 5,8% sobre 20 salários mínimos. Mas essa é uma decisão que a gente ainda não tem uma resposta, porque está em julgamento nesse momento, é o tema 1079 do STJ. O início do julgamento ali com o voto da relatora não indica que os clubes terão êxito e as empresas no Brasil terão êxito com essa tese, mas a esperança que é a última que morre, ainda existe sim uma chance, ainda que muito pequena, de reverter. Tá bom? Por aqui nós ficamos hoje, um abraço e até a próxima.